Pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre a organização de movimentos sociais nas décadas de 1950 e 1960 e falamos também sobre o governo João Goulart, suas realizações e como ele foi deposto pelos militares. Nessa aula, nós vamos falar sobre a organização do governo militar no Brasil a partir de 1964. João Goulart foi tirado do poder na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964. Assim que os militares tomaram o poder, eles se preocuparam em afastar da vida pública todas as pessoas que tivessem algum tipo de aproximação com o governo deposto. E os militares governaram o Brasil através dos chamados atos institucionais. Esses atos, eles servem como leis e eles têm valor maior, inclusive, que a própria Constituição do país. O primeiro ato, ele já foi divulgado no dia 9 de abril de 1964. Então, percebam que já eram, coisas que estavam sendo planejadas há algum tempo. E os atos institucionais são conhecidos pela sigla AI. E cada um tem o seu número correspondente. O ato institucional número 1, então, ele cassava mandatos parlamentares, deputados, senadores, cassava mandatos também de governadores e direitos políticos de inúmeros cidadãos brasileiros, principalmente daqueles que tivessem algum tipo de aproximação com o João Goulart, e com o seu partido. O primeiro presidente militar foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou o país de 1964 até 1967. Ele decretou os 4 primeiros atos institucionais. Chamo a atenção de vocês para o ato institucional número 2. Ele acaba com o pluripartidarismo, ou seja, os partidos políticos deixam de existir a partir daquele momento e somente podem existir dois partidos que foram criados pelo governo. A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que reunia os parlamentares que apoiavam os militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que reunia os deputados e senadores de oposição. Mas assim, era uma oposição controlada e vigiada pelo governo. Então, você até poderia ser contra os militares, mas você faria parte do MDB e eles estariam de olho em todas as suas ações, suas atitudes. Sobre o ato institucional número 2, eu mostro aí para vocês a capa do jornal Folha de São Paulo, do dia 27 de outubro de 1964, que traz aí na sua manchete: partidos extintos, garantias suspensas e eleição indireta. As eleições agora para governadores estaduais também passam a ser indiretas. Então, além de não escolher mais o seu presidente, os brasileiros também não poderão mais escolher os governadores de estado. Ainda no governo Castelo Branco é criado o SNI, Serviço Nacional de Informação, que funciona aí como uma polícia política, digamos assim, como um serviço de inteligência, que vai investigar aí pessoas que são supostamente contra o regime militar. E é criada também a Lei de Imprensa. A Lei de Imprensa instituiu a censura aos meios de comunicação. Lembra que nós já falamos sobre isso. Em regimes ditatoriais de governo, a imprensa é censurada. Então, não pode publicar nada que o governo não queira. No ano de 1967, o Brasil conhece a sua nova Constituição, que substituirá a Constituição que estava em vigor de 1946 do governo Dutra. Essa Constituição, ela legalizava a ditadura. Então, assim, uma Constituição de um governo ditatorial que não dá direitos à população, que tira uma série de direitos, mas assim, dá um ar de legalidade à coisa. Essa Constituição esteve em vigor até o ano de 1988. Ainda no ano de 1967, o Carlos Lacerda, lembra dele que nós falamos desde a Era Vargas? O Carlos Lacerda, que era jornalista e depois também entrou aí para a vida política, que fez oposição ao Vargas, ao JK, ao Jango, se juntou aos seus antigos inimigos num movimento de luta contra a ditadura militar chamado Frente Ampla. O Jango estava no Uruguai nessa época, porque quando ele foi tirado do poder, ele foi primeiro para o Rio Grande do Sul, onde ele tinha suas fazendas, e depois acabou indo para o Uruguai. E o JK acabou
sendo cassado. Ele, né, em 1964 ele era senador, ele acabou tendo seu mandato cassado e depois acabou indo morar em Paris. E o Carlos Lacerda, que foi um dos apoiadores do golpe de 64, acabou passando para a oposição, né, e se juntando aí a esse movimento. Sobre a questão da censura à imprensa. Lógico que no primeiro momento eles vão censurar as publicações que são contra o governo, mas a partir de uma época, jornais como o Estado de São Paulo, que apoiou o golpe militar, também passou a ser censurado. E aí, os jornalistas precisavam ter um jeitinho aí para não mandar o jornal totalmente em branco, né, para a banca, porque aí a pessoa não ia comprar. Antes do jornal ir para a gráfica, ele tinha que passar por uma revisão, digamos assim. E aí, uma pessoa que era ligada ao governo olhava as matérias para ver qual podia e qual não podia ser publicada. E aí eles usavam uma caneta vermelha para ficar marcando ali no jornal o que era censurado. Isso criava um problema para os jornalistas, porque como é que você vai mandar um jornal para a banca cheio de espaços em branco? E aí cada veículo de comunicação acabou achando o seu jeito de driblar essa censura. Sobre essa questão da censura à imprensa e como os veículos de comunicação se viravam, a gente fala um pouquinho mais para frente. Quando os militares assumiram o poder em 1964, tinha eleições marcadas para 1965. Então, muita gente acabou apoiando os militares porque achou que em 1965 as eleições diretas para presidente aconteceriam. Só que aí os militares usaram, né, diversos argumentos, dentre eles a ameaça do comunismo, para estender o mandato do Castelo Branco até 1967. Aí não tinha mais eleições diretas. Os próprios militares acabaram escolhendo o sucessor do Castelo Branco, que foi o Marechal Arthur da Costa e Silva, que governou entre os anos de 1967 e 1969. Durante o governo do Costa e Silva, foram proibidas passeatas, greves e manifestações, que de 64 a 67 ocorriam, mas assim, né, com muita violência policial, muita gente presa, muitas pessoas foram torturadas, mortas. Os desaparecidos políticos começaram aí nessa época. Em 1968, aconteceu um fato no governo Costa e Silva que mexeu com a opinião pública, que foi a morte de um estudante chamado Edson Luiz, no Rio de Janeiro. O Edson Luiz era um estudante do que equivale ao ensino médio hoje, e ele estava almoçando em um restaurante no centro do Rio de Janeiro, que era muito frequentado por estudantes, por ser um restaurante de preços baixos, que tinha o apelido de calabouço. E aí houve uma confusão entre estudantes e a polícia, bem na hora do almoço, restaurante lotado, e numa troca de tiros, o Edson Luiz acabou sendo atingido. Então, um rapaz, né, um jovem adolescente que estava ali almoçando, e essa foto aqui da minha esquerda está o corpo do Edson Luiz sobre uma das mesas do restaurante. Então, foi uma confusão generalizada, a mídia, apesar de já censurada, noticiou aí o fato, e no dia da missa de sétimo dia do estudante Edson Luiz, aconteceu um dos maiores eventos contra a ditadura militar no Brasil, que foi a passeata dos 100 mil, que é essa foto maior aí à direita, onde pessoas foram às ruas do Rio de Janeiro carregando cartazes contra os militares por conta da morte de um estudante, e aí eles perguntavam para as pessoas que apoiavam os militares o seguinte: e se fosse o seu filho, como você agiria? Lógico, a polícia foi até lá, reprimiu a manifestação, mas foi um fato significativo que mostrava que nem todo mundo concordava com o regime de governo que estava acontecendo no Brasil. Durante o governo Costa e Silva, a população brasileira conheceu o pior dos atos institucionais, o ato institucional número 5, que é chamado por muitos historiadores de golpe dentro do golpe. Aconteceu o seguinte: um deputado chamado Márcio Moreira Alves, que era do MDB, fez um discurso na Câmara dos Deputados em Brasília, pedindo o seguinte:
para que a população brasileira fizesse um protesto pacífico contra os militares. Esse protesto seria o seguinte: as festividades do dia 7 de setembro, a comemoração do dia 7 de setembro, que as pessoas não fossem. Então, ele pediu um boicote a essas festividades. Então, quem não fosse acompanhar os desfiles de 7 de setembro, essas coisas todas, mostraria para o governo que não estava concordando com ele. E aí aconteceu o seguinte: os militares ficaram muito bravos com o deputado e pediram para que seus colegas o processassem. Então, que os outros deputados abrissem um processo contra o Márcio Moreira Alves. E os deputados se recusaram a fazer isso. Então, foi, né, tempos aí de muita briga entre os militares e o Congresso, e isso acabou servindo como uma justificativa, como um pretexto para que o governo fechasse o Congresso e decretasse o ato institucional número 5 no dia 13 de dezembro de 1968. O AI-5 é considerado o ato institucional mais arbitrário de todos, o pior, o que tirou mais coisas ainda da população brasileira. Além de cassar mandatos de diversos políticos, suspendeu todos os direitos políticos de qualquer cidadão brasileiro. O AI-5 também decretou o estado de sítio. Estado de sítio é uma situação onde o presidente da República suspende a atuação dos poderes legislativo e judiciário. O estado de sítio é um recurso emergencial que não pode ser usado para fins pessoais, para obtenção de vantagens pessoais. Ele é usado, por exemplo, quando o país está passando por uma guerra. Então, por exemplo, o país está passando por uma guerra e o presidente fala: olha, estamos passando por uma guerra, então eu vou suspender a ação do legislativo e do judiciário. E quando a guerra acabar, volta ao normal. Então, é uma coisa que não pode ser decretada a qualquer momento, porque é uma situação de emergência. Só que aí o que aconteceu? O AI-5 decreta esse estado de sítio por tempo indeterminado. Então, a partir do dia 13 de dezembro de 1968, quem manda é o presidente da República e ponto final. Não tem mais legislativo, não tem mais judiciário. E por tempo indeterminado, né, por quanto tempo eles achassem necessário. Então, o Congresso Nacional ficou fechado, o judiciário também, né, não tinha mais função. É uma ação, né, que só poderia ser tomada num estado emergencial, e os militares acabaram usando isso para endurecer aí as coisas para a população brasileira. Inicialmente, o estado de sítio ele tem a duração de 30 dias, e ele só pode ser estendido em caso de guerra, enquanto a guerra perdurar, né? Mas não foi o que aconteceu aí no caso. Além disso, os militares suspenderam o direito de habeas corpus. Em um país democrático, esse direito ele é previsto em lei e ele é a garantia que a população tem contra os abusos dos governantes. Você não pode ser preso sem justificativa, você tem direito a um advogado, e dependendo da situação, o seu advogado pode entrar com um pedido de habeas corpus para você responder o processo em liberdade. Mas isso depende da situação, não vamos entrar na discussão aqui. Pois bem, esse direito estava suspenso a partir de agora. Além disso, qualquer pessoa que fosse presa ficaria os 10 primeiros dias de prisão em regime de incomunicabilidade, ou seja, não podia se comunicar com ninguém, nem advogado, nem pai, nem mãe, ninguém. Nesses 10 dias era o tempo que os torturadores precisavam para agir. E aí, depois desses 10 dias, se a pessoa tivesse morrido em consequência dessas torturas, várias justificativas eram dadas. Então, muitas pessoas que foram presas durante o regime militar, especialmente depois do AI-5, acabaram sendo torturadas, mortas, durante esses 10 dias aí de incomunicabilidade. Então, em relação ao direito da população, tirar o habeas corpus é uma coisa muito grave. Além disso, aumentou a censura aos meios de comunicação. E agora, as redações de jornais e revistas passarão a conviver com a figura do censor, censor com C. Censor é aquela pessoa responsável por censurar as publicações. Então, nas redações de jornais, revistas,
telejornais, enfim. Tinha que ter uma mesinha ali separada para essa pessoa que ficava ali na redação, para ela poder já, né, barrar as matérias que não poderiam ser publicadas. Se instalou um clima de medo nas redações de jornais, das revistas, porque os jornalistas estavam sendo vigiados, existia um clima aí de vigilância total. Você não sabia em quem você podia confiar, o que você podia falar e com quem você podia conversar. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, os jornais e as revistas tiveram que dar um jeito de se virar aí com essa censura para que suas páginas não ficassem em branco. O jornal O Estado de São Paulo resolveu ocupar os espaços com trechos do livro Os Lusíadas, de Camões, que é considerado a obra-prima da literatura portuguesa, que fala sobre as grandes navegações. Percebam aí pela imagem que tem um cantinho aí da notícia que vai ficar em branco. Então, assim, por que aconteceu isso? Esse trecho da notícia foi censurado. Então, para não deixar esse espaço em branco do jornal, eles começaram a publicar trechos dos Lusíadas. Aí, assim, você estava lendo a notícia e, de repente, tinha um trecho de um livro. Muitas pessoas não entendiam, mas quem tinha uma consciência aí da situação percebia que alguma coisa estava errada. Então, assim, né? Cadê o restante da notícia? Então, o jornal O Estado de São Paulo usou essa tática. O grupo O Estado de São Paulo, que publicava também o Jornal da Tarde, resolveu, né, usar essa outra tática, especialmente no Jornal da Tarde, que era a publicação de receitas. Percebam aí nessa imagem que metade da página está sendo ocupada por receitas. Só que assim, as primeiras receitas, elas eram colocadas ali correndo, alguém inventava uma receita e colocava ali. Só que os jornalistas criaram um problema para eles com isso. Porque as senhorinhas que iam fazer as receitas, né, elas começavam a reclamar que a receita não tinha dado certo. Então, as redações de jornais que publicavam essas receitas começaram a receber um monte de carta de leitoras do jornal que estavam muito bravas porque a receita não tinha dado certo. Então, aí eles tinham que ir atrás de um livro de receita para poder publicar aí, né, e deixar as pessoas que gostavam de cozinhar, né, tranquilas. Percebam aí que essa matéria foi praticamente inteira censurada e ela falava sobre os problemas da imprensa livre nas Américas. Não foram só os jornais, revistas que foram censurados. Novelas da Globo foram censuradas, prontas para irem ao ar, tiveram a sua proibição assim, no dia de início da novela, peças de teatro e músicas também. Dentre os vários compositores brasileiros, o Chico Buarque se destacou por músicas de protesto contra a ditadura militar. Só que essas músicas, elas tinham que ser escritas de uma maneira que pudessem passar pela censura. Porque se você criticasse diretamente, a música seria censurada. A apostila traz um exemplo da música chamada Apesar de Você. Essa música, quando ela foi lá para o departamento de censura, que ela precisava ir em 3 vias, com o nome do artista, RG, enfim, para eles analisarem a música. O primeiro censor que analisou essa música não deve ter entendido o que estava sendo falado. E a música passou. Depois de algum tempo, um outro censor foi ler a música e identificou que era uma crítica à ditadura militar e ela passou, né, a ser censurada. O primeiro censor dessa música acreditou que se tratava de uma briga de namorados, porque o refrão da música diz, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então, assim, né, apesar de você ter terminado comigo, amanhã há de ser outro dia. Mas, na verdade, o você aí do título, a quem o Chico Buarque se refere, é a ditadura militar. Então, apesar de você, ditadura militar, existir agora, amanhã há de ser outro dia. E aí, quando você começa a analisar a música, você percebe que não tem nada de briga de namorados. A música diz, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. O falando de lado e olhando para o chão é assim, você está falando disfarçado, assim, né, disfarçadinho, baixinho, de lado e olhando para o chão, para não ser percebido pela polícia, para suas críticas não serem ouvidas.
Então, não só o Chico Buarque, mas outros compositores que fizeram músicas de protesto contra a ditadura militar tinham que fazer uso de metáforas, jogos de palavras para, né, tentar fazer com que suas músicas fossem aprovadas, né, ou que os censores não percebessem que se tratava de uma crítica. Nesse governo foi criada também a OBAN, Organização Bandeirante, que era uma organização paramilitar, ou seja, um grupo que era apoiado por empresários, tinha funções semelhantes aí a um grupo militar. A OBAN era subordinada ao DOI-CODE. A sigla DOI-CODE significa Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. E era lá para onde as pessoas eram levadas para serem torturadas. Onde funcionava o DOI-CODE em São Paulo, hoje é um museu, né, um museu da resistência, que inclusive tem as celas, né, onde as pessoas ficavam, e conta aí um pouco desse período, né, da história do Brasil. Período que ainda é muito polêmico, muitas pessoas tiveram seus amigos, familiares mortos e desaparecidos durante, né, esse período de 21 anos em que os militares estiveram no poder e ainda buscam informações até hoje, né, sobre essas pessoas. Depois da decretação do AI-5, aumentaram as prisões, as torturas e as mortes dos chamados inimigos do regime. Muitos deles eram acusados de serem comunistas, então, né, foram presos, torturados, mortos, e como eu falei para vocês, já muitos desaparecidos também. E nesse período ganha destaque a figura do Dom Paulo Evaristo Arnes, da Arquidiocese de São Paulo, e a sua luta aí contra a tortura, a denúncia, né, do que estava acontecendo no Brasil, uma figura importante dentro da Igreja Católica, que os militares não viam com bons olhos, mas, né, que também não podiam fazer nada contra ele, porque ele era uma figura muito conhecida e, logicamente, isso ia acabar pegando muito mal, né, para os militares. Dom Paulo teve uma luta muito importante, foi até o Vaticano denunciar aí as torturas, foi um dos criadores aí da Comissão de Justiça e Paz em São Paulo, né, formada por juristas e por outros leigos que defendiam aí presos políticos. Então, uma das figuras mais importantes na luta contra a tortura e as mortes na ditadura militar. Em 1969, o presidente Arthur da Costa e Silva sofre um AVC, também chamado derrame, e não consegue mais, né, governar o país, porque foi um AVC muito sério, ele ficou com sequelas muito graves, e aí o seu vice, Pedro Aleixo, que era um civil, foi impedido de assumir o poder. Uma junta militar foi formada até que o próximo presidente fosse escolhido, o general Emílio Médici. Sobre o governo Médici, que é considerado o período mais repressivo da ditadura militar, a gente fala no próximo vídeo. Eu espero vocês lá então. Até mais. Tchau.